boa tarde. Já em clima de Natal, hoje nós temos um Tambaú Debate especial e teremos uma entrevista com o deputado federal Manuel Júnior, que também é presidente municipal do PMDB. E hoje é terça-feira, dia 24 de dezembro, o Tambaú Debate está no ar. Bom, hoje nós vamos conversar durante o Tambaú Debate com o deputado federal Manuel Júnior do PMDB. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Tambaú Debate. Boa tarde, Cláudia. É uma alegria muito grande. Pena não estarmos aqui também com o Josival, que está ausente por motivos pessoais. Mas cumprimentar-se aqui seus telespectadores, a todos que fazem a TV e Sistema Tambaú de Comunicação e abraçar o povo paraibano. Deputado, nesse clima já de fim de ano, é comum que a gente faça uma avaliação. Como é que foi o ano de 2013 para o PMDB? Olha, para o PMDB foi positivo, né? Nós tivemos aí uma conquista muito grande, que foi a vitória do líder Eduardo Cunha. Eu estou falando a nível de Câmara dos Deputados. Ele encarna justamente aquilo que a bancada tenta imprimir, que é a independência do nosso partido, votações importantes que conduzimos na Câmara, a exemplo do orçamento impositivo. Estou dando um só exemplo, sem falar na repactuação da dívida agrícola do Nordeste, a questão da emenda da medida provisória dos portos, que vem modernizar os portos, tudo isso encabeçado pelo líder Eduardo Cunha, do nosso partido, e fazendo com que a bancada federal do PMDB pudesse estar mais unida do que nunca. Em relação ao partido, no cômputo geral, o partido teve alguns avanços também na condução do presidente Michel Temer, do presidente Raupp, interagindo, fazendo interlocução nos estados. Nós tivemos nessa dança de cadeiras a perda aí de 6 parlamentares, mas conquistamos também 4, ou seja, não perdemos tanto contra outros partidos que tiveram no advento do PROS e do Solidariedade um afluxo muito grande de parlamentares. O PMDB se saiu muito bem e tem na Câmara dos Deputados e no Senado Federal protagonizado justamente esse momento importante que o Brasil vive, do clamor popular, da ida do povo às ruas, justamente pedindo um Brasil modernizado, com serviços de qualidade à população, quais sejam saúde, educação, infraestrutura, principalmente na área de mobilidade urbana e segurança pública. E como é que foi 2013 para o deputado federal Manuel Júnior, para suas propostas? Olha, cansado, muito cansado. Esse ano eu assumi a vice-liderança do PMDB e me foi dado por Eduardo Cunha muitas atividades que eu, na verdade, não vinha tendo no meu mandato parlamentar normal. Eu cuido justamente da área de medidas provisórias, das comissões especiais, estive presente em outras comissões especiais de proposta à emenda à Constituição, a exemplo da 339, do adicional noturno, do auxílio creche para os servidores públicos que justamente não conta com esse adicional justo, constitucional, legal, e que policiais militares, civis, bombeiros, Polícia Federal, Rodoviária, Fisco Estadual não tinham acesso a esse tipo de benefício. Eu fui o relator, estamos designados como relator da revisão da Lei 12.305, que é uma coisa importantíssima. A Lei dos Resíduos Sólidos, que passou 20 anos no Congresso Nacional, foi editada, está prestes a entrar no seu prazo exíguo final de implementação e nada foi feito em relação aos resíduos sólidos. Nós temos essa missão de relatar rapidamente até o meio do ano, fazendo justamente uma revisão de tudo, todo o arcabouço legal. E os prefeitos se queixam muito que é muito caro. E tentando até agosto, porque a lei diz, Cláudia, o seguinte: se em agosto de 2014 os municípios não tiverem erradicado os lixões, eles estão passíveis de ações civis públicas, de ações de improbidade administrativa e de bloqueio dos recursos de transferência voluntária da União. Então, o prazo foi muito curto que a lei deu e a União não ajudou, os Estados-membros muito menos. Por exemplo, eu aportei, quando estava na presidência da Comissão de Desenvolvimento Urbano, quase 2 milhões para cá para fazer os planos municipais de resíduos sólidos, e o Estado perdeu esse dinheiro, não apresentou o projeto, o Estado da Paraíba. Enfim, nós precisamos fazer uma reformulação da legislação, não só para aprimorá-la, mas principalmente para dotar o país de uma legislação séria numa área muito crítica, que é a questão dos resíduos sólidos.
Tem um assunto da área de saúde que é o teste do coraçãozinho, que me parece que agora ele é obrigatório para todos os bebês nascidos na rede pública. O que é esse teste? O que é que ele evita? Eu fiquei muito feliz em apresentar um projeto na Câmara que justamente regulamenta no Sistema Único de Saúde o chamado teste do coraçãozinho. É um teste simples, é a oximetria de pulso do recém-nato na hora que o garoto, a criança nasce, fazer a oximetria de pulso no membro superior e no membro inferior e justamente através desse exame diagnosticar as chamadas cardiopatias congênitas graves. Elas matam cerca de 30% dos pacientes que nascem com cardiopatia congênita, morrem logo nos primeiros dias por falta de diagnóstico. E o ministro Padilha me deu essa felicidade de acatar a nossa indicação. Hoje será implementado em toda a rede do Sistema Único de Saúde o chamado teste do coraçãozinho. E aqui eu também estou parabenizando os colegas médicos da área da saúde de todo o Brasil por conta dessa ação nossa lá no Congresso Nacional. Ainda em termos de avaliação e para a bancada federal, o senhor coordenou as reuniões da bancada. Como é que foi esse ano de 2013? Conseguimos avanços? A bancada realmente está unida, está pronta para dar um passo à frente? Abrimos o ano, Cláudia, com a grande tarefa de veicular, verbalizar junto ao governo federal e aos organismos que tratam da convivência com a seca a questão vivida pelo Nordeste, principalmente o semiárido nordestino. Uma seca jamais vista nos últimos 50 anos, que praticamente dizimou o nosso rebanho, que fez a agricultura se perder, os agricultores endividados. E antes mesmo da presidente Dilma chegar ao Nordeste e à Paraíba, nós havíamos apresentado sugestões, o chamado que eu batizei aí, inclusive, de PAC da seca, para que as ações do governo federal pudessem ser sincronizadas e também mantida relação estreita com os governos estaduais e municipais para que a gente possa fazer obras pequenas, médias e grandes de convívio e de combate à seca. A bancada teve uma participação fantástica, nós estávamos e estamos unidos em favor da Paraíba e eu tenho certeza absoluta que esse ano foi, eu acho que ímpar. A bancada recepcionou 13 entidades agora para dividir as emendas. Pela primeira vez, 3 emendas de bancada são colocadas para instituições de ensino superior. Uma coisa que lá desde 2007 eu vinha propugnando junto à bancada e que agora das 15 emendas de meta, 3 foram emendas justamente direcionadas às universidades públicas do nosso estado. Que são o EPB, o FPB e o EPB. IFPB. A emenda do IFPB foi da nossa autoria. Ela vai ficar em torno dos 20 a 25 milhões e ela justamente não terminou o orçamento ainda. Vamos votar ainda tem o parecer do relator geral. Essa emenda, por exemplo, do IFPB, ela vai garantir a ampliação do campus do IFPB para cidades como Soledade, que é uma cidade que está no plano de desenvolvimento do IFPB, Pedras de Fogo também. Muito bem, nós vamos agora a um breve intervalo. Dentro de instantes nós voltaremos para continuar essa entrevista com o deputado federal Manuel Júnior. Estamos de volta com o Tambaú Debate, hoje um programa especial com uma entrevista com o deputado federal Manuel Júnior, do PMDB. Deputado, tem uma proposta aí de construção de um hospital materno-infantil em Santa Rita? Tem em Santa Rita e Cabedelo. Cabedelo é a ampliação do hospital, nós estamos aportando 10 milhões de reais, um atendimento feito especial pelo ministro Padilha à Prefeitura Municipal de Cabedelo, que eu estou encaminhando. Até o dia 30 deve estar sendo empenhado esse recurso. E lá em Santa Rita, o prefeito Reginaldo justamente está terminando, burilando, lapidando um projeto de um hospital entre 60 e 100 leitos materno-infantil para auxiliar, ajudar. Já vista que uma cidade com mais de 150 mil habitantes não tem um hospital público. O hospital é o Hospital Flávio Ribeiro Coutinho, por sinal muito bem gerido pelas irmãs, que eu tenho a honra de aportar nesses 7 anos de mandato recursos. Já fizemos a maternidade, centro cirúrgico, alas importantes do hospital, mas agora apoiando essa ação que nós estamos fazendo em torno de uma entidade filantrópica, que é o Hospital Flávio Ribeiro Coutinho, nós iremos justamente apoiar esse hospital, já garantido pelo ministro Padilha, e que terá um aporte de recursos na ordem dos 16 milhões, para que o prefeito Reginaldo possa dotar a cidade de atendimento na área materna e infantil, principalmente na pediatria, de alto nível e de qualidade.
Bom, o senhor teve, por falar em ministros, teve também recentemente, nesse mês de dezembro, teve uma audiência com a ministra Miriam Belchior e tratou sobre a questão cobrou, na verdade, a implantação do aeroporto de cargas aqui na Paraíba. Ela deu esperança de concretizar esse sonho? Na verdade, nós fizemos um questionamento à ministra. O Estado do Rio Grande do Norte recebeu aí investimentos, está recebendo investimentos importantes de um aeroporto de carga lá em São Gonçalo, que não liga absolutamente nada. É um aeroporto que não vai ter a utilidade que teria um aeroporto interregional de cargas e passageiros na fronteira Paraíba e Pernambuco, para fechar a interseção modal entre a BR-101, já duplicada, a Transnordestina, que corta o estado de Pernambuco pela coluna vertebral e que vai atender os dois portos, Cabedelo e Suape, e justamente o aeroporto de Recife de João Pessoa não comporta uma ampliação nesse porte. Seria um aeroporto de referência para a região Nordeste e para o Brasil, diante da nossa proximidade com a Europa, com a África, e ela atendeu isso. Perguntou se estava no PPA, eu disse, ministra, desde 2007, emenda da nossa autoria, está uma janela aberta no PPA e é uma obra importante, uma obra ciclópica, uma obra estruturante que poderia revolucionar não só o nosso litoral sul, litoral norte de Pernambuco, mas a nossa Paraíba. Não é uma reclamação exclusiva sua, muitos deputados, muitos senadores aqui da Paraíba reclamam da falta de generosidade, vamos dizer assim, do governo federal para com o estado da Paraíba, que tem sido menos aquinhoado do que outros estados do Nordeste, aliás, bem menos. O que é que acontece que o governo da presidenta Dilma Rousseff não consegue atender com mais vastidão, vamos dizer assim, o estado da Paraíba? Olha, Cláudio, eu acho que o primeiro problema, a gente tem que olhar o nosso umbigo. E quando eu digo nosso umbigo, é, por exemplo, nesses 7 anos que eu estou na Câmara dos Deputados e que 2, 3 anos que eu coordeno a bancada, o governo do estado nunca interagiu com a bancada, a não ser de forma momentânea para tirar uma foto na época das emendas, né? E ali tira a foto, diz que o governo do estado esteve presente, mas não há interação entre o Poder Executivo Estadual e a bancada federal para a consecução de obras estruturantes e de pensamento estratégico. Na primeira vez que o governo esteve visitando a bancada, ainda o senador Vital Filho, presidente da comissão, levou uma infinidade de pedidos que, na verdade, a grande maioria estavam contidos no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, e outros não interessavam ao plano federal. Nós precisamos pensar a Paraíba maior, nós precisamos pensar num porto de águas profundas ou num porto de transbordo de carga aqui na costa, seja em Cabedelo, Baía da Traição. Nós precisamos pensar no aeroporto interregional de cargas, nós precisamos pensar na interiorização do desenvolvimento do nosso estado. Esses são temas que interessam a bancada e deveria interessar também ao Executivo Estadual, que muitas vezes, por olhar muito para o umbigo, esquece de olhar para o horizonte, e isso, na verdade, a gente se ressente de uma ação do Executivo Federal, mas essa está diretamente ligada com os nossos passos aqui. Se nós não damos o primeiro passo, tem um ditado bíblico que diz... Mas a bancada não pode dar esse passo, deputado? Pedis e receberei, né? A bancada pode dar e tem dado. Por exemplo, eu vou dar a maior obra estruturante da Paraíba, deveu-se a 2 fatos. Primeiro, uma ação do governo anterior de 1 ano e 10 meses do Maranhão, que foi a transposição das águas Acauã-Araçagi. Segundo, a bancada inseriu no PPA e na LDO essa obra. E o ministro Fernando Bezerra esteve na Paraíba, fizeram uma solenidade muito grande, assinaram, o governo do estado fez uma propaganda danada. Essa obra não teria saído se não fosse a ação da bancada paraibana, ou seja, é a maior obra hídrica do estado graças à bancada. Nem foi graças ao governo estadual e efetivamente não foi graças também à vontade do governador, e sim uma ação que foi a ação da bancada, e aí eu estou me referindo à bancada de uma forma global, os 3 senadores e os 12 deputados. Bom, tem uma proposta tramitando na Câmara dos Deputados que eu acho que interessa muito aos prefeitos da Paraíba e aos prefeitos do Brasil inteiro, que permite novas regras de negociação de convênios, por exemplo, quando o prefeito assume a gestão e o antecessor deixou lá várias pendências. Como é que é? O que é que diz exatamente essa proposta? O que é que falta para ela ser... Foram 2 ações minhas no campo municipalista importantes. Essa é uma das que está em tramitação ainda na minha comissão, tem dado muito debate, muita confusão, com a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/2000,
para que os gestores que se elegem, não aqueles que se reelegem, mas os que se elegem, eles tivessem 180 dias de prazo para fazer com que o município esteja em dia com o chamado CALC. O CALC é o Serasa da pessoa normal. O camarada compra ali, não pagou o crediário, entra no Serasa. A prefeitura tem o chamado CALC. Quando está bichado, o município perde o recurso. E aí o prefeito que assume com aquelas emendas ali aportadas ou algum recurso para assinar, ele não assina porque o CALC está bichado. Então ele teria justamente esse prazo de 180 dias para fazer com que a prefeitura se ajustasse e que ele pudesse assinar os convênios e aí não perderia a população. Uma outra ação foi justamente uma emenda minha, uma medida provisória, reduzindo para 1% as dívidas, os encargos da dívida do INSS. As prefeituras que pagavam 100, 120 mil reais, agora estão pagando 10 mil reais, estão justamente contando com esses 80, 90 mil de gastos que tinham com esses pagamentos de encargos, agora estão fazendo obras e pagando suas contas. Nós vamos a um breve intervalo agora e na volta nós vamos falar sobre a política partidária, os planos para 2014, que é um ano eleitoral, com o deputado federal Manuel Júnior. Nós estamos de volta com o Tambaú Debate, hoje um programa especial com uma entrevista com o deputado federal Manuel Júnior, do PMDB. Deputado, 2014 já está à porta, o que é que o PMDB espera para esse ano eleitoral? Olha, o PMDB espera que o Estado possa se transformar. O Estado que hoje é um estado de exceção, de agonia, 32 mil servidores demitidos, 232 escolas fechadas, saúde privatizada, insegurança em todos os lares. A cidade de João Pessoa, a oitava mais violenta do mundo, onde se mata mais pessoas de cor no mundo, é primeiro lugar. Imagina a pacata e bucólica cidade de João Pessoa, hoje está nos anais da violência do mundo. Nós queremos uma Paraíba melhor, mais justa, que o governante possa interagir com os serventuários, com os servidores de todas as categorias e que possa efetivamente fazer uma interlocução propositiva para o futuro. Infelizmente, o Estado hoje é uma ilha justamente de pressão negativa. E o PMDB vai, sem dúvida nenhuma, como o maior partido do Estado, mais de 58 prefeitos, mais de 400 vereadores, vários vice-prefeitos. Nós temos uma bancada federal significativa, estadual também. Nós temos pré-candidatura ao governo do Estado, estamos abertos ao diálogo com a oposição e temos a certeza absoluta que o povo paraibano, a exemplo do povo de João Pessoa, vai dar um não a esse que acha que é o dono da Paraíba. O PMDB vencerá as eleições pela força do povo. Aquele que propugnou uma surra de vara na oposição não vai levar surra de vara, vai levar surra de voto, dado pelo eleitor consciente que não aguenta, por exemplo, a opressão sentida pelos servidores do fisco, né? A humilhação de ter o 10º subtraído da Justiça, do Ministério Público, a Universidade Estadual da Paraíba ter o seu 10º e as suas receitas diminuídas. Enfim, Cláudia, o PMDB espera a vitória da oposição para o bem do nosso Estado. Agora, o nome de veneziano Vital do Rego, que já está colocado já faz muitos meses, ele é indiscutivelmente o nome do partido ao governo do Estado, ou há espaço para surgir um outro nome e haver discussão? Olha, o nome de veneziano está posto pelo nosso partido no campo das oposições, ele tem pontuado bem nas pesquisas, é um jovem preparado, passou por uma prefeitura complexa como a prefeitura de Campina Grande e nós esperamos estar unidos, né? Partidos como o PT, o PP, o PPS, o PEN, PR, até o PTB, que esteve mais próximo do Palácio da Redenção. Me parece que o deputado Wilson Santiago gravita agora já no campo das oposições novamente. Todos esses partidos, né, o PSC também, nós estamos justamente trabalhando ou em candidatura única ou em candidatura dividida para que no segundo turno nós possamos ter a unidade das oposições em favor do povo da Paraíba. No início desse mês circulou aí, eu não sei se um boato ou se a informação tem procedência, de que o ex-presidente Lula, enfim, teria conversado com algumas lideranças e teria sugerido, inclusive, que o nome de veneziano fosse trocado pelo seu. O senhor tomou conhecimento disso ou isso não passa de especulação? Olha, eu tomei conhecimento pela imprensa inicialmente. Depois o ministro Aguinaldo me falou sobre esse assunto em reunião reservada. Eu nem reverberei e nem muito menos anuí ou deixei de anuir.
Isso aí foi um comentário feito por Lula por uma questão relacionada a um problema lá em Campina Grande, ocorrido na última eleição, mas o pré-candidato do PMDB é veneziano. Nós estamos trabalhando na nossa reeleição para deputado federal, sempre dizendo o seguinte, Cláudia, eu sempre vou propugnar pela unidade das oposições, né? Eu trabalho justamente para alinhavar isso aí. E meu nome estará disponível para qualquer tipo de missão dada pelo PMDB. É possível que o PMDB tenha prévias? Eu fico muito honrado com essa, vamos dizer assim, essa forma que Lula se referiu ao nosso nome. Me parece que não foi de imposição, mas sim de sugestão. Eu não quero ser empecilho para absolutamente ninguém, muito menos para o projeto do nosso partido e das oposições. O que eu quero é vencer as eleições. Mas o senhor acredita que há espaço, o PMDB pode ter prévias para escolher o nome? Olha, eu acho que o PMDB ainda vai dialogar bastante no campo das oposições, né? Nós temos uma abertura muito grande, partidos como o PEN, de Ricardo Marcelo, do Luciano Agra, PPS do Nonato Bandeira, o PR de Wellington Roberto, o PSC de Léo e Marcondes Gadelha, dos deputados estaduais, o próprio PT do atual prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, e o PP de Aguinaldo Ribeiro, de Daniela Ribeiro. São esses os partidos e outros que estão no campo das oposições, que será o nosso foco de diálogo. E a política é a arte do diálogo, do consenso, das divergências também, para que a gente possa montar um projeto exequível, não um projeto mirabolante que prometeu a Paraíba acabar a insegurança em 6 meses, que prometeu a Paraíba fazer uma revolução de 40 anos em 4. A única coisa que o governador Ricardo Coutinho fez em 40 anos, fez em 4, o que deveria ter sido feito em 40, foi demitir 32 mil pessoas e fechar 232 escolas. O senhor falou em diálogo com vários partidos, citou entre esses partidos do diálogo o PT, só que o PT já anunciou, inclusive, que terá pré-candidata, existe uma discussão forte, inclusive, para lançar outros nomes no partido. Há espaço ainda para se falar com o PT? O PMDB vai buscar, via Diretório Nacional, uma interlocução que talvez possa verticalizar essa aliança ou não? Nós precisamos que todos os partidos do campo da oposição tenham nomes que possam ser investigados com pesquisas qualitativas bem feitas, que as pessoas possam se despir das suas vaidades de ordem pessoal, não é? Depois dessas quali feitas, a gente identificar uma chapa que esteja falando ou que possa falar a linguagem do povo paraibano. Essa é a fórmula ideal para a vitória nas eleições de 2014. Então você acha que a chapa deveria unir toda a oposição? Depende, nós vamos estudar isso ao longo desse percurso de 6 meses, de janeiro a junho. Será feita consultas, análises acerca das pesquisas quanti e das pesquisas principalmente qualitativas, para identificar esses nomes e nomes que possam encarnar, por exemplo, em 2011 eu fiz pesquisa quantitativa aqui em João Pessoa, eu tinha 9%, Luciano Cartacho tinha 5%, nós tínhamos uma rejeição mais ou menos igual, ele saiu lá atrás e foi o prefeito eleito com a vitória esmagadora. Porque a leitura feita naquela oportunidade das pesquisas qualitativas apontavam justamente que o eleitorado de João Pessoa queria um candidato no perfil de Luciano. E foi assim que funcionou, né? As outras candidaturas, Cícero com mais de 20, Maranhão com mais de 20, não conseguiram vencer as eleições. Por falar em Luciano Cartacho, qual é a avaliação que o PMDB faz da gestão de Luciano Cartacho? Está satisfeito? Eu acho que o PMDB está olhando e está tentando apoiar esse governo, que é o governo que da maior prefeitura do estado se contrapõe às ações do governo do estado. Luciano tem feito um governo equilibrado, algumas obras pontuais na cidade, na área de mobilidade urbana, muita perspectiva de obras importantes para frente. E esse ano, por exemplo, eu estou aportando 20 milhões da minha emenda de bancada para infraestrutura urbana na cidade de João Pessoa. Mas o partido está contemplado na administração, ainda continua buscando mais espaço? Ainda nós não temos participação, eu disse a você, nós não temos participação na administração, mas apoiamos politicamente e administrativamente o governo. Mas está buscando ainda espaço ou já desistiu? Não, nós temos uma interlocução independente de cargos de estrutura partidária, nós temos um diálogo muito bom com o governo
do PT na cidade de João Pessoa. Deputado, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço a você, Cláudia, a vocês todos que fazem esse programa, e quero aqui deixar um abraço muito grande, um desejo de um Feliz Natal e um ano novo de muita paz e saúde para a Paraíba inteira. Muito bem, o Tambaú Debate de hoje vai ficando por aqui. A todos uma ótima tarde, obrigada pela audiência e Feliz Natal.